Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo e me ouve com o coração aberto, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. É uma palavra que foi guardada especialmente para este momento da sua vida, para este exato segundo em que você escolheu estar aqui assistindo a este vídeo. Você já sentiu que estava tão perto de uma virada e, de repente, tudo parou? Você já teve a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer na sua vida, mas que um silêncio estranho tomou conta de tudo. E esse silêncio te assustou em vez de te confortar? Você já ficou acordado de madrugada, olhando para o teto, se perguntando: por que eu oro tanto, confio tanto, espero tanto e nada muda? Você já chegou num ponto em que a fé começou a tremer, não porque você deixou de acreditar, mas porque o cansaço de esperar pesou demais. Se a sua resposta é sim para qualquer uma dessas perguntas, eu preciso que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais do que isso, o que você está vivendo agora não é abandono, não é castigo, não é sinal de que Deus esqueceu o seu nome. O silêncio que você está sentindo é exatamente o silêncio que antecede a maior virada da sua vida. Eu sou Maria, mãe de Jesus, rainha do céu e da terra, e hoje eu vim até você com uma mensagem de urgência. Faltam apenas 3 minutos, 3 minutos no relógio do céu, para que aquilo que você tanto esperou comece a se manifestar na sua vida. E eu precisava te avisar antes, porque existe um perigo real de que você, justamente agora, faça algo que atrase ou até bloqueie tudo o que está chegando. E esse perigo tem um nome: o barulho, a ansiedade, a pressa, a dúvida que fala mais alto do que a fé. Por isso, eu vim te dizer: fique em silêncio. Não um silêncio de derrota, não um silêncio de quem desistiu, mas o silêncio sagrado de quem sabe que Deus está trabalhando, de quem confia que os bastidores do céu estão movimentados em seu favor, de quem entende que a calmaria antes da tempestade de bênçãos é parte do plano. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que esse momento de aparente paralisia é, na verdade, o sinal mais poderoso de que a sua riqueza, não só financeira, mas espiritual, emocional, relacional, está a caminho. Eu vou te mostrar os sinais que você talvez tenha ignorado. Vou te revelar o que acontece nos bastidores espirituais quando você decide se calar e confiar. E vou te dar orientações práticas e espirituais para que você não bloqueie, por impaciência ou medo, aquilo que já tem o seu nome escrito. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração está buscando mais do que conteúdo. Está buscando comunidade, força, pertencimento. Se você quer fazer parte de um grupo de pessoas que caminham juntas na fé, que recebem palavras como essa com prioridade, que têm acesso a conteúdos exclusivos e ao meu acompanhamento mais próximo, torne-se membro deste canal agora mesmo. O botão está aqui na tela, um pequeno gesto que pode marcar o início de uma nova fase na sua jornada espiritual. E se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro, ninguém te mostrou como sair desse ciclo, e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora,
que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Agora, fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o momento que está vivendo. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei como é essa sensação. Eu sei o que é acordar de manhã e olhar para a sua vida e sentir que ela está congelada. As contas continuam chegando, o trabalho não decola, o relacionamento não avança, o projeto que você colocou tanto amor não sai do lugar. As portas que você bate continuam fechadas e você começa a se perguntar, com uma dorzinha no peito que só quem já sentiu sabe o que é. O que eu estou fazendo de errado? Porque para todo mundo a vida parece andar e para mim ela trava. Mas meu filho, minha filha, eu preciso te dizer uma verdade que vai transformar a sua perspectiva agora mesmo. O que parece parado para os seus olhos está em pleno movimento para os olhos do céu. Pensa comigo. Quando um agricultor planta uma semente no chão, ele não vê nada por dias, às vezes semanas. A terra parece quieta, seca, sem vida. Mas o que está acontecendo embaixo daquela terra? A semente está quebrando a sua casca. As raízes estão se formando, se aprofundando, se ancorando. A vida está se organizando, em silêncio, longe dos olhos humanos, mas com uma precisão absoluta. E quando o broto finalmente aparece, ele aparece de uma vez, firme, forte, cheio de vida. Não porque nasceu rápido, mas porque demorou o tempo necessário para ser construído com profundidade. A sua vida hoje é essa semente. O que você está vivendo agora não é paralisia, é formação, não é abandono, é preparação. E a razão pela qual você não consegue ver o movimento é justamente porque ele está acontecendo em um nível que os seus olhos físicos não alcançam. Está acontecendo na dimensão do espírito, onde as batalhas são travadas, onde as vitórias são definidas, onde os destinos são escritos. Eu quero que você entenda que Deus nunca age de forma aleatória. Cada período da sua vida tem uma função. Cada estação, cada ciclo, cada fase carrega um propósito específico dentro de um plano maior. E o período de silêncio e espera, esse período que você está vivendo agora e que parece não ter sentido, é um dos períodos mais importantes de toda a sua jornada. É nele que o seu caráter é formado. É nele que a sua fé é testada e fortalecida. É nele que você aprende a depender não das suas próprias forças, mas da graça de Deus. Pense nos grandes personagens da história sagrada. José foi vendido pelos próprios irmãos, passou anos na escravidão e na prisão, e tudo parecia completamente parado, até o dia em que foi elevado ao mais alto posto do Egito. Davi foi ungido rei quando ainda era um adolescente, mas passou anos perseguido, escondido em cavernas, esperando uma promessa que parecia impossível. E Maria, a sua mãe, carregou no coração a espada da dor, ao ver o próprio filho na cruz, sem entender completamente, mas confiando, sempre confiando. Esses períodos de espera não foram punição, foram escola, foram o tempo que o céu precisou para preparar não só as circunstâncias externas, mas a pessoa que precisava estar pronta para receber e administrar o que estava vindo. E você, meu filho, minha filha, você está sendo preparado agora, neste exato momento. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus, é a presença dele trabalhando em silêncio, com precisão cirúrgica cada detalhe da sua bênção.
Eu sei que é difícil. Eu sei que a dor da espera é real. Eu sei que tem dias em que a sua fé vacila, em que as lágrimas vêm antes das palavras, em que o peso parece grande demais. E eu não vou fingir que isso não existe. Mas eu te digo com toda a certeza que só uma mãe pode ter. Aguenta, mais um pouco, porque o que está vindo na sua direção vai fazer você entender por que cada dia de espera foi necessário. Vai fazer você olhar para trás e dizer: agora eu entendo, Senhor, agora eu entendo. O momento em que tudo parece parado é, na maioria das vezes, o momento que antecede a maior virada. É quando o céu está ocupado demais com você para que você perceba. É quando as engrenagens do milagre estão sendo ajustadas, cada peça no lugar certo, para que, quando a virada acontecer, ela aconteça de forma completa, definitiva e duradoura. Não desista agora. Não agora. Você está mais perto do que imagina. Minha querida filha, meu querido filho, existe uma pergunta que muita gente carrega, mas tem vergonha de fazer em voz alta. E essa pergunta é: por que Deus parece tão silencioso justamente quando eu mais preciso dele? Por quê? Nos momentos mais difíceis, quando eu clamo, quando eu oro, quando eu choro diante do altar, parece que o céu está fechado. Porque o silêncio de Deus pode doer tanto quanto qualquer outra dor. Eu ouvi essa pergunta no coração de tantos filhos meus, e hoje eu quero te responder com a profundidade que essa pergunta merece. O silêncio de Deus nunca é descaso. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a forma mais poderosa de amor que existe. É o silêncio de um pai que segura a mão do filho no escuro sem acender a luz imediatamente, porque sabe que o filho precisa aprender a andar também no escuro. É o silêncio de uma mãe que vê o filho tropeçar, mas não corre para segurá-lo antes que ele se levante sozinho, porque sabe que cada vez que ele se levanta, ele fica mais forte. Mas há algo ainda mais profundo que isso. Deus pede silêncio antes da bênção, por uma razão muito específica, porque a bênção que está vindo exige que você esteja em um estado de receptividade que o barulho do mundo impede. E quando eu digo barulho, eu não estou falando só de som, estou falando da barulho da ansiedade que te faz tomar decisões precipitadas, do barulho da comparação que te faz duvidar do seu próprio valor, do barulho das opiniões alheias que te fazem desviar do caminho que foi traçado especificamente para você, do barulho do medo que paralisa onde deveria haver movimento e que gera movimento onde deveria haver repouso. Pensa em como funciona um rádio. Para captar um sinal com clareza, você precisa sintonizar na frequência certa e eliminar as interferências. Quando há muito ruído na frequência, o sinal se perde, a mensagem fica distorcida e você ouve uma coisa quando, na verdade, a transmissão é outra. A sua alma funciona da mesma forma. Quando você está cheio de barulho interno, quando a sua mente está em guerra constante com os seus medos e as suas dúvidas, você não consegue captar o que o céu está tentando te comunicar. Você não consegue ouvir as orientações que estão sendo dadas. Você não consegue perceber os sinais que estão sendo colocados no seu caminho. O silêncio, portanto, não é passividade. O silêncio é a condição necessária para que você se torne capaz de receber o que está sendo preparado para você. É no silêncio que a sua intuição espiritual se aguça. É no silêncio que você aprende a distinguir a voz do medo da voz do espírito. É no silêncio que a sabedoria que você precisará para administrar a bênção começa a ser depositada dentro de você. E há outra razão pela qual o silêncio precede a bênção. Uma razão que tem a ver não com você,
mas com o que está sendo movido no mundo espiritual em seu favor. Quando Deus está preparando uma grande virada na vida de alguém, os bastidores espirituais ficam intensamente movimentados. Batalhas são travadas, anjos são enviados. Portas que estavam fechadas começam a ser abertas uma a uma. E esse processo, na maioria das vezes, acontece de forma invisível para quem está esperando. A aparência de paralisia é, frequentemente, o sinal de que a batalha está sendo vencida nos lugares celestiais. Foi assim com o profeta Daniel, que orou por 21 dias sem resposta aparente, até que o anjo apareceu e revelou: desde o primeiro dia em que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Mas eu precisei de 21 dias para vencer a batalha espiritual que estava no caminho. 21 dias de silêncio que pareciam abandono, mas que eram, na verdade, guerra travada no espiritual em seu favor. As suas orações também estão sendo ouvidas. As suas lágrimas também estão sendo contadas. O seu clamor também está produzindo movimento no espiritual. Só que você não consegue ver esse movimento porque ele acontece em uma dimensão que os seus olhos físicos não alcançam. E é justamente por isso que a fé existe. Não para te fazer fingir que está tudo bem quando não está, mas para te dar a certeza de que algo real e poderoso está acontecendo mesmo quando você não consegue ver. Fique em silêncio, meu filho, minha filha. Não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio de quem confia. O silêncio de quem sabe que o céu está trabalhando. O silêncio de quem entende que a espera não é tempo perdido, mas tempo investido na construção de um futuro que vai superar todas as suas expectativas. Escreva nos comentários: eu confio no silêncio de Deus. Meu amado filho, minha amada filha, há algo que eu preciso te confessar hoje, com o carinho e a honestidade de uma mãe. Muitos dos meus filhos estão tão ocupados pedindo sinais que não percebem os sinais que já foram dados. Estão tão focados em pedir uma resposta que deixaram de ouvir a resposta que já foi dada. E isso não é uma crítica. É uma realidade que eu entendo profundamente, porque sei o quanto a dor da espera pode turvar a visão e fechar o ouvido do coração. Mas hoje eu quero abrir os seus olhos. Eu quero que você pare um momento e pense, com toda a honestidade, nas últimas semanas ou meses da sua vida, porque tenho certeza de que, se você pensar com cuidado, vai perceber que os sinais estavam lá o tempo todo. Você é que estava olhando para o lugar errado. O primeiro sinal que muitos ignoram é a inquietação inexplicável, aquela sensação de que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, sendo quem você não deveria mais ser. Muita gente trata essa inquietação como ansiedade, como fraqueza, como problema a ser medicalizado ou suprimido. Mas essa inquietação, quando vem do Espírito, é o sopro de Deus dizendo: mova-se, não é aqui, não é isso. Há mais para você do que aquilo que você está vivendo. O segundo sinal é a porta que fechou na sua cara, a demissão que pareceu injusta, o contrato que não saiu, o relacionamento que terminou, a oportunidade que escorregou das suas mãos. Você chorou, você se desesperou, você se perguntou por que aquilo havia sido tirado de você. Mas e se aquilo não foi tirado, e sim removido? E se aquela porta fechou porque havia uma outra, maior e melhor, prestes a ser aberta, e você precisava ter as mãos livres para agarrá-la? O terceiro sinal é a pessoa que apareceu no momento certo. Aquela conversa inesperada que plantou uma ideia na sua cabeça. Aquele encontro que parecia coincidência, mas que carregou uma informação que mudou a sua perspectiva.
aquela mensagem que chegou no momento exato em que você estava prestes a desistir. Coincidências não existem na vida de quem tem fé. Existem confirmações divinas disfarçadas de acaso. O quarto sinal é o sonho. Não estou falando apenas de sonho enquanto dorme, embora esses também sejam poderosos. Estou falando daquele desejo que vive no fundo do seu coração há anos, que você tentou sufocar porque parecia grande demais, irreal demais, ousado demais. Aquele desejo que volta toda vez que você tenta enterrá-lo. Esse desejo não está no seu coração por acidente. Ele foi colocado lá por Deus como um mapa, como uma bússola, como uma promessa de quem você foi criado para ser e do que você foi criado para ter. E o quinto sinal, talvez o mais ignorado de todos, é a paz. Aquela paz que você sentiu em um determinado momento ao tomar uma decisão mesmo sem entender completamente o porquê. Aquela serenidade que desceu sobre você quando você entregou a situação nas mãos de Deus. Aquele instante em que o barulho cessou e uma voz suave disse dentro de você: "Está bem? Eu estou no controle. Essa paz não é ilusão. Essa paz é a assinatura de Deus no seu coração, confirmando que você está no caminho certo." Por que você ignorou esses sinais? Na maioria das vezes por medo. O medo é o maior inimigo da percepção espiritual. Quando o medo domina, os olhos se fecham para tudo que não confirme aquilo que o medo já decretou. O medo diz: "Não vai dar certo." E então você começa a enxergar em cada sinal positivo um motivo para desconfiar. O medo diz: "Você não merece." E então você começa a sabotar cada oportunidade que chega. O medo diz: "Isso é grande demais para mim." E então você começa a diminuir o sonho para que ele caiba dentro dos limites que o medo te impôs. Mas eu vim aqui hoje para romper esse ciclo. Eu vim te dizer que os sinais estavam lá e estão aqui agora. Este vídeo que você está assistindo é um deles. A mensagem que chegou ao seu coração agora é um deles. A vontade de mudar, de acreditar, de tentar de novo, isso é um sinal. E eu te peço, não ignore mais. Abra os olhos, abra os ouvidos do coração. O céu está se comunicando com você o tempo todo. Você só precisa aprender a ouvir no silêncio. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Minha querida filha, meu querido filho, existe um ladrão que não precisa de arrombamento, não precisa entrar pela janela, não precisa de arma, não precisa de violência. Ele entra pela porta da frente, disfarçado de pensamento, de preocupação, de dúvida, de comparação, de desânimo. E ele rouba algo que vale mais do que qualquer bem material. Rouba a sua paz, a sua fé, a sua clareza e, com isso, rouba o caminho que levaria você até a sua bênção. Esse ladrão tem um nome, é o adversário. E a sua principal arma, especialmente nos tempos que vivemos, é o barulho. Pensa na quantidade de informação que entra na sua cabeça todos os dias. Você acorda e já pega o celular. Notícias ruins, comparações nas redes sociais, vídeos que te deixam ansioso, mensagens que te cobram, comentários que te ferem.
Antes de você dar os primeiros passos do dia, a sua mente já está em guerra. E esse estado de guerra mental constante é exatamente o que o inimigo precisa para que você não consiga ouvir a voz de Deus, não consiga perceber os sinais, não consiga tomar as decisões certas que te levariam em direção ao que foi prometido para você. O barulho é uma estratégia antiga. Muito antes das redes sociais, muito antes da televisão, o adversário já sabia que a distração era a sua arma mais eficaz. É por isso que os grandes homens e mulheres de Deus sempre foram chamados ao deserto, ao retiro, ao silêncio. Não porque o mundo fosse mau e precisavam fugir dele, mas porque a voz de Deus é suave, é gentil, é precisa. E ela se perde no meio do caos se você não criar espaço para ouvi-la. Mas há algo ainda mais sutil e perigoso que o barulho externo, o barulho interno, os pensamentos que giram sem parar, o diálogo interno que nunca descansa, a voz que repete a exaustão. Você não é bom o suficiente, você não merece, você vai falhar de novo. Olha o que você fez. Olha onde você chegou, olha o que eles têm e você não tem. Esse barulho interno é devastador, porque ele não vem de fora. Ele soa como se fosse a sua própria voz. E muitos dos meus filhos passam anos ouvindo esse barulho e acreditando que ele é a verdade sobre quem são. Mas eu te digo hoje, essa voz não é a sua, não é a voz de Deus. É a voz do ladrão que usa as suas próprias inseguranças para se disfarçar de consciência e te manter preso em um ciclo de autocondenação que drena toda a sua energia, toda a sua fé, todo o seu potencial. Como você rompe com esse barulho? Com o silêncio intencional, com a decisão deliberada de criar espaços de quietude na sua rotina. Com a oração, não a oração barulhenta, cheia de pedidos urgentes, mas a oração contemplativa, de escuta, de abertura. Com a palavra, não lida por obrigação, mas saboreada como o alimento espiritual que é. Com a adoração, que tem o poder de silenciar todo o barulho externo e interno e colocar a sua alma em sintonia com o céu. E tem algo mais que eu quero te dizer sobre o barulho. O inimigo aumenta o volume justamente quando está prestes a perder. É quando a sua bênção está mais próxima que os ataques ficam mais intensos, as dúvidas ficam mais barulhentas, os obstáculos parecem maiores. É uma tática de distração, fazer com que você olhe para o problema em vez de continuar olhando para a promessa. Fazer com que você ouça o barulho da tempestade e perca de vista a voz que está te ordenando a caminhar sobre as águas. Então, meu filho, minha filha, quando o barulho aumentar, não interprete como sinal de derrota. Interprete como sinal de que a vitória está chegando. O inimigo não gasta energia atacando quem não representa a ameaça. Se ele está barulhento, é porque sabe o que está vindo para você. E é exatamente nesses momentos que você precisa ter mais firmeza na sua decisão de silenciar, de dentro para fora, e confiar no que o céu está preparando. Não deixe o ladrão te roubar. O que é seu, e o barulho não tem poder algum sobre quem escolheu o silêncio como morada e a fé como escudo. Escreva nos comentários: o que é meu, ninguém rouba meu amado filho, minha amada filha. Agora, eu quero te levar para além do que os olhos conseguem ver. Quero abrir para você uma janela para o que acontece no mundo espiritual, nos bastidores do céu, quando você toma a decisão de se calar, de confiar, de entregar. Porque existe uma realidade paralela à sua que você não vê, mas que é absolutamente real. Uma realidade onde cada oração que você faz gera movimento.
onde cada lágrima que você derrama em sinceridade é coletada e transformada, onde cada ato de fé, por menor que pareça, ecoa com uma força que vai muito além do que você consegue imaginar. Quando você escolhe o silêncio, quando você decide parar de lutar nas suas próprias forças e entrega a situação nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece no espiritual. É como se uma autorização fosse dada, uma permissão celestial que diz: agora pode agir, e os anjos de Deus, que estavam aguardando essa abertura, começam a se mover com uma velocidade e uma precisão que transcendem qualquer lógica humana. Cada barreira que estava no seu caminho começa a ser removida uma a uma. Não de forma dramática nem da forma que você esperava, mas de forma eficaz, definitiva e irrevogável. As pessoas certas começam a ser movidas na direção certa. As oportunidades que pareciam impossíveis começam a tomar forma. As portas que estavam fechadas começam a ser tocadas do outro lado por mãos que você não conhece ainda, mas que logo vai conhecer. Eu quero te dar um exemplo que talvez ajude a entender essa dinâmica. Quando você tenta resolver uma situação pela força, pela manipulação, pela ansiedade, é como se você estivesse na frente de Deus, tentando construir com as suas próprias mãos o que só pode ser construído pelas mãos dele. Você está no caminho. Você está ocupando o espaço onde a graça deveria estar agindo. E com a melhor das intenções, você acaba atrasando o que estava prestes a acontecer. Mas quando você se cala e recua, não em desistência, mas em confiança, você sai do caminho. Você diz com os seus gestos: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu consegues, então eu me calo e eu te deixo agir. E é exatamente nesse momento, nesse ato de rendição, que é, paradoxalmente, o maior ato de força que existe, que o céu entra em ação com plena autoridade. No espiritual, o silêncio de quem confia não é vazio, é preenchido, é habitado pela presença de Deus de uma forma que os momentos de agitação não permitem. É no silêncio que o Espírito Santo se instala com mais profundidade. É no silêncio que a sabedoria começa a fluir. É no silêncio que você começa a ter insights, percepções, ideias, direções que não viriam nunca de um lugar de ansiedade e barulho. E sabe o que mais acontece nos bastidores quando você se cala? A sua bênção começa a ser preparada com um nível de cuidado e de detalhe que vai além de tudo que você poderia planejar. Porque Deus não prepara bênçãos genéricas, Ele prepara bênçãos personalizadas. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece cada detalhe da sua vida, as suas dores, os seus sonhos, as suas necessidades, os seus medos. E a bênção que está vindo na sua direção foi desenhada especificamente para você, não para o seu vizinho, não para o seu colega, para você. Por isso ela demora, por isso leva tempo, porque algo feito com esse nível de precisão e de cuidado não pode ser apressado. E o silêncio é o que dá ao céu o espaço e o tempo que essa preparação precisa. Eu quero que você feche os olhos por um momento, pode ser agora, mentalmente, e imagine o céu movimentado em seu favor. Imagine anjos trabalhando, imagine portas sendo destravadas, imagine as pessoas certas sendo conduzidas em direção a você. Imagine a sua bênção tomando forma, sendo embalada com cuidado, tendo o seu nome colocado nela. Agora imagine que tudo isso está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Porque está acontecendo. E o silêncio que você escolher a partir de agora vai acelerar,
não retardar esse processo. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de eu te falar sobre a riqueza. E eu preciso que você entenda que, quando eu uso essa palavra, não estou falando apenas de dinheiro. Embora a libertação financeira seja real e seja parte do que está sendo preparado para muitos de vocês que estão assistindo agora, a riqueza que Deus está enviando em sua direção é muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais transformadora do que qualquer valor que possa ser expresso em cifras. A riqueza que tem o seu nome é, primeiro e antes de tudo, a riqueza da paz. A paz que você perdeu no meio das suas batalhas. A paz que foi roubada pela ansiedade e pelo medo. A paz que só quem já viveu sem ela sabe o quanto vale. Essa paz está vindo. Ela já foi decretada sobre a sua vida. E quando ela chegar, e ela vai chegar, você vai sentir no seu corpo, na sua mente, no seu coração, uma leveza que vai fazer você se lembrar de que é isso que é a vida abundante que Deus prometeu. Mas eu sei que muitos de vocês têm uma necessidade financeira real e urgente. Eu sei que há dívidas, há contas, há pressões, há noites sem dormir por causa de dinheiro. E eu não vou ignorar isso, porque Deus também não ignora. Ele vê, Ele sente, Ele se importa com cada conta que você não consegue pagar, com cada vez que você teve que dizer não para um filho seu por falta de dinheiro, com cada humilhação que você sentiu por estar em dificuldade financeira. E a boa notícia, a notícia que me trouxe aqui hoje, é que a riqueza financeira também faz parte do que está chegando. Não porque dinheiro seja o fim, mas porque Deus sabe que você precisa de provisão para cumprir o propósito que Ele colocou na sua vida. Você não pode ser generoso sem ter. Não pode ajudar outros sem estar bem. Não pode construir o legado que foi planejado para você sem os recursos necessários para essa construção. E Deus quer te dar esses recursos. Mas há uma condição, não uma condição de mérito. Você não precisa ser perfeito para merecer a provisão de Deus. A condição é de postura, é de coração, é de alinhamento. A riqueza que está vindo precisa encontrar em você uma pessoa preparada para recebê-la, para administrá-la com sabedoria, para não ser destruída por ela. Porque a riqueza que chega antes da preparação pode ser mais devastadora do que a pobreza. E é por isso que o período de espera e de silêncio que você está vivendo é, também, um período de formação para o que está vindo. Deus está te ensinando a ser fiel no pouco, para que você possa ser fiel no muito. Está te ensinando a colocar a fé acima das circunstâncias, para que, quando a abundância chegar, você não esqueça de onde veio e de quem proveu. Está te ensinando a confiar no processo, mesmo sem ver o resultado, para que, quando o resultado aparecer, você saiba que ele foi construído sobre uma base que não desmorona. E eu quero te dizer algo sobre o tempo. Você sente que está tarde, não é? Você olha para a sua idade, para os seus anos, para as oportunidades que parecem ter passado e sente que o tempo jogou contra você. Mas eu te digo com a autoridade de quem conhece o coração de Deus, nunca é tarde demais. Deus não opera dentro da lógica do tempo humano. Ele pode, em um único dia, restaurar o que levou anos para ser perdido. Ele pode, em uma única decisão, abrir portas que pareciam seladas para sempre. Ele pode, em um único momento de graça, virar completamente a página da sua história. A riqueza que tem o seu nome não tem data de validade. Ela não foi entregue para outra pessoa porque você demorou a chegar.
Ela está guardada, segura, esperando pelo momento exato em que você estará pronto para recebê-la. Não um segundo antes, não um segundo depois. E esse momento, eu te digo hoje, está mais próximo do que você imagina. Acredita nisso. Declara isso sobre a sua vida. Fala para si mesmo com convicção. A minha virada está a caminho. A minha provisão está a caminho. A minha restauração está a caminho. E o silêncio que eu escolho hoje é o solo fértil onde essa colheita vai brotar. Escreva nos comentários: minha riqueza já tem meu nome. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais prático e mais urgente desse vídeo. Eu já te disse o que está acontecendo. Eu já te mostrei os sinais. Eu já te abri os bastidores do espiritual. Eu já te falei sobre a riqueza que está a caminho. Agora eu preciso te falar sobre o que você deve fazer e o que você deve parar de fazer, para não bloquear o que está chegando. Porque sim, é possível bloquear a bênção. Não porque Deus desistiu de você, mas porque existem atitudes e posturas que criam barreiras espirituais, que fecham portas que estavam prestes a se abrir, que afastam as pessoas e as oportunidades que estavam sendo conduzidas em sua direção. E como uma mãe que ama, eu preciso te alertar sobre essas barreiras com toda a clareza. A primeira coisa que bloqueia a bênção é a amargura, a mágoa não resolvida, o ressentimento guardado, a falta de perdão que você carrega como um peso no coração. Eu sei que você foi magoado. Eu sei que houve injustiças, traições, decepções. Eu sei que tem situações na sua história que foram simplesmente erradas e que a dor que elas deixaram é real. Mas, quando você escolhe carregar essa mágoa, quando você alimenta o ressentimento em vez de liberá-lo, você cria uma barreira energética e espiritual que impede o fluxo da graça na sua vida. O perdão não é para quem te feriu. O perdão é para você. É para que as suas mãos fiquem livres para agarrar o que está vindo, em vez de ficarem ocupadas apertando o punho em torno da dor. A segunda barreira é a gratidão ausente. Quando você está tão focado no que falta que perde a capacidade de enxergar o que existe, você envia ao universo espiritual um sinal de escassez que atrai mais escassez. A gratidão não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que, mesmo no meio da dificuldade, existem bênçãos. A saúde que você tem, as pessoas que te amam, a cama onde você dorme, o alimento que chegou hoje, a capacidade de acordar e ter mais um dia. Quando você começa a honrar o que já tem, você cria espaço e receptividade para receber muito mais. A terceira barreira é a desistência prematura. Muitos dos meus filhos chegam tão perto da virada e desistem um dia antes. Um dia. E nunca saberão o quanto estavam próximos porque não ficaram para ver. A perseverança é uma virtude que o céu valoriza imensamente. Não porque Deus seja cruel e goste de te ver lutando, mas porque a capacidade de persistir forma em você um caráter que só pode ser construído na resistência. E esse caráter é o que vai te dar estabilidade para sustentar a bênção quando ela chegar. A quarta barreira, e talvez a mais sutil, é a ação fora do tempo. Existem momentos em que a ação é necessária e existem momentos em que o repouso é necessário. Confundir esses momentos pode ser devastador. Agir quando deveria esperar cria confusão e fecha portas. Esperar quando deveria agir deixa oportunidades passarem. Como você discerne qual é o momento? Pela paz. Quando há paz na decisão, é hora de agir. Quando há ansiedade, é hora de esperar e orar. Simples assim, embora não seja fácil. E a quinta barreira, a mais poderosa de todas, é a
incredulidade. A decisão secreta, inconsciente muitas vezes, de não acreditar que você merece, de não acreditar que a bênção é para você, de não acreditar que Deus realmente cuida, que Maria realmente intercede, que o céu realmente se importa com os detalhes da sua vida. Essa incredulidade é a que mais dói no meu coração de mãe, porque ela é mentira. É a maior mentira que o inimigo colocou dentro de você e que você acabou aceitando como verdade. Você merece. Você foi criado para ser amado, provido, restaurado, abençoado. Não porque não tem falhas, todos têm, mas porque Deus não bença com base em perfeição. Ele bença com base em misericórdia. E a misericórdia dele para com você não tem fim, não tem limite, não tem prazo de validade. Então, o que você deve fazer agora? Perdoa. Começa a ser grato pelos pequenos milagres diários. Persiste mais um dia. Discerne o tempo com paz, não com ansiedade. E acredita, com tudo o que você tem, que o que foi prometido para você está indo a caminho. Faz isso. E o que está chegando não vai ter como ser bloqueado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem sua vida financeira não são mais fortes do que a intercessão de Nossa Senhora. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que te tiram o sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém. Escreva nos comentários: eu recebo tudo que é meu de direito, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao fim desse momento juntos. E antes de eu me despedir, eu quero que você guarde no coração o que foi dito aqui hoje. Não como mais uma informação que passa e é esquecida, mas como uma semente que foi plantada em solo fértil e que vai brotar, crescer e dar fruto na sua vida. Você não é esquecido. Você não está sozinho. O silêncio que você vive não é a ausência de Deus, é a sua presença trabalhando nos bastidores, preparando o maior capítulo da sua história. Os sinais estavam lá. A batalha está sendo vencida no espiritual. A riqueza já tem o seu nome. E agora, você sabe o que fazer para não bloquear o que está chegando. Fique em silêncio, confie, perdoa, sê grato, persiste e acredita com tudo o que você tem, que a sua virada não está longe. Ela está nos bastidores, pronta para entrar em cena. Eu, Maria, Mãe de Jesus, te abençoo agora. Coloco os meus mantos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre os seus sonhos. Declaro que toda corrente está sendo quebrada, que toda porta está sendo aberta, que toda bênção está chegando no tempo perfeito de Deus. Recebe, acredita e caminha em paz. Amém.